Bem-vindos a mais esse podcast e nós vamos falar hoje a respeito de algumas coisas que acontecem na igreja quando você está tentando se desligar dela. Eu conheço muitas pessoas que passaram décadas na igreja e depois de algum tempo conseguiram descobrir as verdadeiras histórias, o que aconteceu realmente nos fatos, além do que é ensinado nos manuais da igreja. Que é isso? Isso a gente pode falar que é tirando as viseiras, né? Então essas pessoas às vezes elas têm algum tipo de medo quanto a isso. Eu mesmo conheço algumas pessoas que pesquisaram bastante a história da igreja, que conseguiram entender algumas coisas que a igreja não ensina, né? E que se você questiona a respeito disso, você é taxado como está entrando em apostasia, né? O futuro apóstata da igreja. E isso é interessante até, porque nós sabemos, né, até a psicologia ensina que o ser humano é feito de conhecimento, ele tem apetite por conhecimento, ele quer saber as coisas. E se você limita alguém no conhecimento, então ele não está plenamente bem psicologicamente, porque ele não está em constante crescimento. Então isso é importante a gente analisar, né? E pelo fato de que, por exemplo, dentro da igreja, várias vezes, né? Não é a primeira vez, ou nenhuma nem duas, que eu já vi relatos assim, já aconteceu comigo, de você ter alguma dúvida fora do que é ensinado no livro de Mórmon, em Doutrina e Convênios, ou naqueles manuais de aulas da igreja. Então você levanta a mão, faz uma pergunta numa aula, se é fora, né? Alguns membros da igreja já estão até, como é que eu posso dizer, treinados a responder para você que isso não é necessário para a nossa salvação, né? Quem é que nunca ouviu, quem é membro ativo na igreja há vários anos, décadas? Quem é que nunca foi perguntar alguma coisa e ouviu algum membro, algum líder falar assim: isso aí não é necessário, saber disso aí não é necessário para a nossa salvação? Isso eu acredito que é uma das piores injustiças com o ser humano que pode se haver, porque o ser humano ele necessita de conhecimento constante. O crescimento psicológico, né, e o crescimento moral do ser humano é através de busca, né, de pleno conhecimento. Se ele tem dúvidas, ele tem que buscar. O ser humano ele é um pensador nato, então não podemos impedir isso num ser humano. Se você impede o ser humano de ser um pensador, quer saber mais do que lhe é ensinado, se você impede ele disso, você é uma pessoa muito maldosa com a sua própria espécie, né? Então a psicologia ensina, tá? Que nós devemos aprender, né, cada vez mais do que nos é ensinado, né? Esse é o constante saber, né? E a igreja ela limita sim, né? E eu meditei bastante sobre isso para fazer esse podcast e eu vi o quanto que a gente pode tirar, né, de aprendizado dentro da igreja. E essa limitação ela nos causa danos, porque às vezes nós perdemos tempo da nossa vida, né, sendo limitado em algumas coisas que às vezes não poderiam, né? Muitas das vezes, por exemplo, a pessoa poderia ter uma linda carreira profissional, mas ela ficou presa em chamados de igreja, coisas assim, porque ela foi limitada aquele aprendizado, né? O que eu quero dizer é mais ou menos isso aí, relacionado, eu vou dar até um exemplo para vocês. Eu conheci uma pessoa que ela conseguiu o emprego dos sonhos dela. Era membro da igreja ativa, tá? Várias décadas até, e ela conseguiu um emprego legal, só que o emprego necessitaria trabalhar alguns domingos. E a gente sabe que na igreja mórmon, nos domingos, é o dia do Senhor, não se pode trabalhar. E ela foi pedir conselhos ao bispo. Bispo, o que eu devo fazer, né? O trabalho dos meus sonhos apareceu, mas fala que eu tenho que trabalhar alguns domingos. Então, provavelmente eu deixarei de vir alguns domingos na igreja. E o que o bispo fala? Fala assim, é melhor obedecermos os mandamentos de Deus. Se ele fala para não trabalharmos no domingo, você será abençoado por isso. Essa pessoa, né, literalmente, eu conheço até hoje, tá? Ela ainda está desempregada, procurando uma colocação, ela não aceitou aquele emprego, isso nem faz muitos anos. E eu fico pensando a respeito disso, né? Será que nós estamos limitados dentro da igreja a progredir porque nós deixamos de pensar algo mais?
né? Então isso é muito importante nós pensarmos, né? E isso aí às vezes a gente leva quando a gente está tentando sair da igreja. Porque a gente sai da igreja, né, tira as viseiras, começa a aprender a verdadeira história, né, a verdadeira história da igreja de Joseph Smith, e a gente acaba falando assim, pô, vou sair da igreja, não é um bom lugar para mim, é tóxico para mim. E ao sair da igreja, você leva, né, o costume desses sentimentos, né, de limitação. Daí você começa a falar para você mesmo, pô, será que se eu sair eu vou ficar doente? Será que se eu sair eu nunca mais vou ter um trabalho legal? Será que se eu sair eu vou passar necessidades? Com medo de julgamentos, né? Eu acredito hoje piamente que Cristo, Ele quer nosso bem-estar. Ele quer que nós cresçamos em todos os aspectos, tanto físico quanto intelectualmente, psicologicamente, né? Então eu acredito que não deve se ter limitações para o saber, para o conhecer, né? Então eu acredito sim, se você está saindo da igreja, né, e você talvez passe por alguma dificuldade, não é porque você saiu da igreja, né? Eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar bem claro, né? Uma pessoa, membro da igreja ativa, ela tropeça na rua, cai e quebra o pé, né? E ela vai chegar lá, dar um testemunho, tal, quebrei o pé, tal, na igreja, vai falar com os amigos da igreja. O que vão falar para ela? Irmã, é só uma provação que você está passando. Agora, você abandona a igreja porque você descobriu algumas coisas, algumas verdades da igreja, então você está deixando a igreja. E no mesmo cenário você tropeça, cai e quebra o seu pé, né? O que as pessoas da igreja vão falar? Ah lá, ele se machucou e quebrou o pé porque ele saiu da igreja. Tá vendo? O Senhor está o castigando. Isso não acontece, tá? Eu tenho hoje comigo firmemente a certeza de que Cristo e Deus, Ele nos quer o bem. Ele quer que cresçamos, que procuramos constantemente fazer o objetivo pelo qual o ser humano foi criado, que é buscar conhecimento, tá? Então não se limite por causa das coisas que você aprendeu dentro da igreja. Tá? Se você é um membro ativo, está lá dentro e está ouvindo esse podcast, você sabe o que eu estou falando, né? Você é limitado na maneira de falar, na maneira de pesquisar. Até se você chegar para um líder da igreja e falar, ó, eu li certa coisa sobre a igreja, mas não está no manual. O que vão falar para você? Abandona isso, não veja isso, né? Não é necessário para a sua salvação. Procure o que está na igreja. Isso é o que vão te falar. Mas se você procura por você mesmo e sai da igreja, não fique com medo das consequências disso. Porque a consequência disso é a liberdade, tá? É só a maneira diferente de ver. É o copo pela metade com água, que alguns veem um copo meio vazio e um copo meio cheio. É duas visões de se ver, tá? Então se você está saindo da igreja porque você adquiriu conhecimento fora dos manuais, acredite, tá? Então você está fazendo o que o objetivo seu como ser humano está te pedindo para fazer, buscar conhecimento, tá? E um Deus justo, né, misericordioso e justo, Ele sabe que você está fazendo, cumprindo apenas o objetivo pelo qual você como ser humano foi criado, que é buscar constantemente conhecimento, tá? Então não se culpe por buscar conhecimento e por causa disso você ter que sair da igreja, né? Porque o conhecimento mostra isso, realmente mostra todos os contrapontos que a igreja sempre nos colocou lá dentro, né? E às vezes a gente descobre até um baque, a gente fica com medo, tá? Mas percam esse medo, tá bom? Não culpem as coisas que você está passando às vezes, que é algumas dificuldades que qualquer ser humano passa por ter saído da igreja. Porque se você está lá dentro da igreja e passa pelas mesmas dificuldades, é provação. Mas se você passa pelas dificuldades tendo saído da igreja, olha lá, ele está sendo castigado. Tá vendo? É a maneira que as pessoas nos julgam. Beleza, pessoal? É isso que eu queria compartilhar com vocês nesse podcast e a gente se vê no próximo. Até mais.